nosso povo! Pelo amor de Deus, eu peço! Confia nos meus e-mails contra o povo indígena, por favor! E o Brasil se recusou a respeitar! Isso é uma afronta contra o ser humano, é uma afronta contra a natureza. Há uma crescente inquietação e agitação pelo mundo. O que está em jogo é nada menos do que os rios que restaram ao mundo, milhões de vidas, culturas e comunidades que dependem deles. The world is killing its rivers. Os fomentadores de mega barragens chamam sua energia de verde e limpa. And people have heard that so many times that they believe it, and they've never heard any of the other information. Na verdade, terras importantes estão sendo inundadas, espécies estão sendo ameaçadas e, ao mesmo tempo, comunidades destruídas. A construção de barragens também contribui para as mudanças climáticas. Mesmo assim, por todo o mundo e principalmente nas nações em desenvolvimento, existe uma pressão para a construção de mais barragens. A legalidade dessas construções é geralmente questionável. They don't give, if you'll pardon the expression, a damn. O efeito dessas construções é para muitos indiscutível. It will be a catastrophe for the area. Este vídeo conta a história de duas barragens monstros que estão sendo construídas em dois mundos distantes. São duas nações separadas por um oceano de diferenças, envolvendo duas culturas distantes, mas com um objetivo em comum. Viva a nossa luta! Manter os últimos rios do mundo desobstruídos, correndo livremente. Hasankeyf é uma pequena cidade incrustada no rio Tigre, no sudeste da Turquia, na Alta Mesopotâmia. You know, it's an ancient site. It's on the Tigris River, and this is one of the two major rivers in the eastern Anatolia. And it goes through Mesopotamia, giving life to the lands. And so early settlements started around these major rivers. And so you can see cave settlements or small remains. As primeiras ocupações dessa cidade anciã datam de mais de 12.000 anos. Hasankeyf é considerada um museu a céu aberto. The area is actually the beginning of civilization. So there are many different eras. Many people lived there throughout centuries. Not only prehistoric, but medieval and later periods are visible there. Com uma história que se remete aos primórdios da civilização, a cidade guarda um significado arqueológico simplesmente incontestável. There is so much from different cultures, and when they are collected together, they make an ensemble which is unique in the world. Biz 1000 yıldan beri Hasankeyf'te yaşıyoruz. Ana dilimiz Arapça, Türkçe, Kürtçe ve hatta bazıları Süryanice konuşmaktadırlar. Bu kardeşliğimizi ölünceye denk sürdürmeye istiyoruz. Fátima é de Hasankeyf.
Sua família chama essa cidade de lar há séculos. Sua avó já morou no antigo castelo da cidade. Yani çünkü burası şimdiki yaşadıkları medeniyetin, çağdaş yaşamın ilk adımları başladığı nokta, dinlerin başladığı nokta, yaşamın başladığı nokta. Com uma história tão rica, Hasankeyf é bastante apreciada por turistas, assim como pelos residentes. Por isso, uma significativa parte da economia local é baseada no turismo. Every year they say nearly 1 million visitors came to Hasankeyf. That's right, maybe more than 1 million. Os turistas também se maravilham com a ecologia rara e frágil do Vale do Rio Tigre, o berço de Hasankeyf. Ya burası böyle saklı bir cennet gibi. Arkadan yani uzaklardan bakıldığında sadece etrafta dağlar var ama o belli bir sınır aştıktan sonra doğaya açılan kapı, tarihe açılan kapı çok farklı bir hava. A região é habitada por diversas espécies endêmicas de plantas e animais. Pesquisadores concluíram que juntos, Hasankeyf e o Vale do Tigre são um dos raros lugares na Terra que preenchem 9 dos 10 critérios que o classificam como patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. To be a World Heritage, UNESCO has put criteria for natural sites and cultural sites, and Hasankeyf is both cultural and it's a mixed site. It's not only nature, but also the work of man through the centuries. Para ser designado um patrimônio mundial, o governo da Turquia deve requerer o título à Unesco, como muitos querem. Em vez disso, o governo turco tem outros planos para essa área. A barragem Ilisu é a maior e mais polêmica das 1.500 barragens e projetos de usinas hidrelétricas que o governo turco planeja construir até 2023. Isso significa que uma área maior que 310 km² seria inundada na Mesopotâmia, afetando 5 importantes áreas de biodiversidade, enquanto destrói reservas naturais, como o recém-restaurado pântano de Basra, no Iraque. Mais de 300 sítios arqueológicos serão inundados, incluindo a cidade histórica de Hasankeyf. Mais de 35 mil pessoas serão forçadas a se mudar. Bizi de buradan gönderip bizim geçmişimizi de silmeye çalışıyorlar. Hiç kimse kendi memleketine taşınmak istemiyor. الناس يسحبيني كلنا هون وهونك تربينا هونك كنا قعدنا فجأة بلغ ما نطلع لما طلعوا يطلعونا مجنون نحن هيك كل ما نبقى لما يطلعوا. Ya dünya burada ne kaybedecek? Burada medeniyetin başkenti. Burayı Hasankeyf'i tanımayan yok ki. Yani tarihi kurcaladıkça Hasankeyf çıkar altından. İstediğin kadar karıştır, sonunda nokta Hasankeyf'e gelir. Burayı bir kez gören ikinci kez kesinlikle geliyor. It will be a catastrophe for the area. Burası sadece Türkiye'de İslam tarihinin geçmişi değil, burası başka dinlerin, başka ırkların, başka insanların da geçmişi. Burası Türkiye'de diye onların da geçmişini silmeye hakkımız yok ki. Sadece burası bize ait değil çünkü. Do outro lado do mundo, na região amazônica, o rio Xingu segue por quase 2.000 quilômetros desde o estado do Mato Grosso até desaguar no rio Amazonas. Ao longo das muitas curvas e meandros do rio, moram 25 mil índios de 18 etnias diferentes. É um dos rios mais importantes para a vida das populações locais, indígenas, ribeirinhos e pescadores. Para nós é importante,
Porque dele nós pegamos peixe, que o pessoal come peixe, muito peixe, tem muito peixe ainda no rio. A água, ela não é importante só para a gente, é importante para a terra, para equilibrar o nosso ambiente. Ele equilibra, a água é importante, a água é a vida da gente. Ainda assim, o Xingu está sendo barrado para abrir caminho para uma das mais de 40 grandes hidrelétricas previstas na Amazônia brasileira. A barragem de Belo Monte é a mais ambiciosa e a mais polêmica de todas elas. Belo Monte will be the world's third largest hydroelectric power plant, with installed capacity of 11,233 megawatts. A construção de Belo Monte provocará a remoção de aproximadamente 40 mil pessoas da cidade de Altamira e da região. Vai inundar uma área de 668 quilômetros quadrados de floresta tropical e reduzir uma parte importante da vazão do rio Xingu em 80%, deixando comunidades indígenas e outros habitantes sem água, sem peixes ou sem meios de locomoção. Ficar numa situação difícil, ou seja, nós estamos numa vazão, uma área de vazão reduzida, né, onde diretamente estamos sendo afetados com o projeto, entendeu? Em todos os aspectos, diretamente a terra indígena está sendo afetada. 2 grupos indígenas serão diretamente afetados pela construção, os Arara e os Juruna, povos que moram no Baixo Xingu, nos territórios de Arara e Paquiçamba. E a primeira coisa que acontece com nós é que nós perdemos a navegabilidade, entendeu? A saída, entendeu? E a entrada para dentro da terra indígena. Belo Monte vai trazer graves impactos ambientais, principalmente a seca do nosso rio Xingu. Os Kayapó moram no Alto Xingu, no norte do Mato Grosso e no sul do Pará. Para eles que tanto lutaram contra a barragem de Belo Monte, isso parece um pesadelo que se repete. Belo Monte ele é um desafio para nós indígenas. Nós temos que combater isso, nós temos que falar sempre não para o governo. The Kayapó are not in an area that will be directly impacted by the Belo Monte Dam, yet they are fighting this because they understand this project represents not just the end of the way of life of the indigenous people of the lower Xingu, but also the end of their way of life, because it will end the migratory fish species upon which they depend for their survival. Era nosso mercado aquele lá, o governo tem que ver. Era o rio, é nosso mercado, aonde nós pega alguma coisa para sustentar nossas crianças. Apesar de estarem em 2 partes diferentes do mundo, afetando distintas culturas e meio-ambientes, as barragens de Belo Monte e Liso possuem muitas similaridades. Ambas não saíram do papel por décadas, e ambas geraram muita indignação, também por décadas. Vai Belo Monte, que de Belo não tem nada! Vai Belo Monte, que de Belo não tem nada! Por mais de uma vez, os 2 projetos foram cancelados. 23 anos atrás, o Banco Mundial colocou um ponto final no financiamento de Belo Monte após uma forte reação nacional e internacional de oposição a essa ideia. Na Turquia, agências de crédito europeias cancelaram seus financiamentos bancários para Iliso em 2009, quando o governo turco deixou de atender quase todos os critérios necessários para proteger o meio ambiente, o patrimônio cultural e as comunidades locais da região. Agora, os 2 projetos estão sendo executados, desta vez financiados involuntariamente pelos cidadãos das 2 nações.
Para aumentar ainda mais o insulto, essas barragens têm a ousadia de se autorrotularem de energia limpa. O Brasil e suas usinas hidrelétricas. O Brasil optou pela energia limpa que vem das águas para impulsionar o seu progresso. O argumento que as barragens são limpas é baseado na ideia de que não queimam combustível fóssil, que por sua vez produz dióxido de carbono, um gás do efeito estufa que provoca o aquecimento global. Porém, desde 1993, surgiram estudos que não apenas questionam o selo verde atribuído às barragens, como também negam esse direito. Hydroelectric dams are almost always presented as green energy. Doesn't have any impact on global warming. And people have heard that so many times that they believe it, and they've never heard any of the other information. Philip Fernside é professor e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. But unfortunately, dams also emit greenhouse gases, especially methane. Quando as florestas são inundadas, a vegetação, como folhas e outra biomassa, se decompõe no fundo do reservatório, onde praticamente não há oxigênio. Isso causa a produção de metano, ao invés de dióxido de carbono. Methane is much more powerful than carbon dioxide in provoking global warming. It was 25 times more impact per ton of gas for methane as compared to CO2. Por isso, a emissão de gás que contribui para o efeito estufa, advindo de um reservatório tropical grande e raso, pode ser maior daquela advinda de uma usina gerada por queima de carvão de tamanho equivalente. Fernside também se preocupa com o plano do governo para construir outras barragens rio acima no Xingu. The original plan was for 6 dams. It was revised to 4 dams, but still several dams, including the next one on the list, which is just upstream of Belo Monte, called the Babaquara or Altamira Dam, and that one would be 6,140 square kilometers, a huge area. Ele calculou que com a emissão de metano e dióxido de carbono provocada por Belo Monte e a barragem de Altamira, seriam necessários 41 anos até estes projetos trazerem algum benefício positivo em termos de aquecimento global. Here in the Amazon, we don't have 41 years to wait. If you're going to do something about global warming, you have to do it now. There are threats to the Amazon forest from climate change itself that put the whole forest at risk. So it's very important that you take measures against global warming now and not 41 years from now. And you can't sell hydroelectric dam as something that's green energy and good for global warming when it isn't going to be doing anything for the next 41 years in this case. Ao final do século XX, a indústria de barragens enforcou mais da metade dos maiores rios da Terra, construindo mais de 50 mil barragens. As consequências têm sido devastadoras. Espécies foram eliminadas, áreas pantanosas, florestas e terras agrícolas foram inundadas, e dezenas de milhões de pessoas foram desalojadas. Hoje, mesmo com tudo que se sabe sobre barragens e com a nova ciência apontando para sua contribuição ao aquecimento global, os governos de muitos países ainda veem barragens monstro no seu futuro. Existem mais de 40 médias e grandes barragens planejadas ou em construção na floresta amazônica brasileira, e outras dezenas planejadas para as próximas décadas em toda a bacia amazônica. Se isso acontecer, pesquisadores acreditam que, além de gerar uma enorme contribuição para o aquecimento global, 1000 espécies de peixes desta região poderiam se extinguir. So, it's a very large loss of biodiversity. There is no turning back in this way. If we lost this species, we lost forever. Isso é 1/3 de todas as espécies de peixe conhecidas na Amazônia. Os efeitos nos ecossistemas da Amazônia são desconhecidos. Os impactos nas comunidades e culturas que dependem do peixe para a subsistência seriam desastrosos. O
governo turco está planejando construir mais de 1.500 barragens, entre pequenas, médias e grandes, em todo o país até 2023. Isso acontece enquanto recentes estudos realizados pela NASA descobrem um alarmante ritmo de diminuição no estoque de água nas bacias dos rios Tigre e Eufrates, que atualmente tem o segundo maior nível de perda de água subterrânea na Terra. Mesmo assim, a Turquia continua com os planos de barrar mais rios. Bir kere en başından ağaçların yok edilmesi, doğanın yok edilmesi nasıl bir çevreci proje olabilir? Ben onu hiç düşünmedim ama çok saçma. Yani bilmiyorum, komik geliyor. This is crime. You kill the tigers, you kill all our history, you kill us actually. You kill all the region with its species. I'm sorry. For a century, the world is killing its rivers. And this is the last wild, free river in our region. Not only in Turkey, but also whole region in Iraq, in Iran, in Syria, and all the Middle East. So it's so valuable. This is the last final route of life. So we have to save it. Existe ultraje ainda maior. Projetos como Belo Monte e Liso estão se auto-intitulando de verde, sem ao menos realizar os mais básicos requisitos de estudo para aprová-lo. Belo Monte foi aprovada com uma avaliação parcial de impacto ambiental realizada por ninguém menos que os próprios proponentes da realização da barragem. Quem pagou o estudo de impacto ambiental desse projeto Belo Monte foram as empresas interessadas em construir o projeto, como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez. Para Liso não foi realizado nenhum estudo de impacto ambiental. We don't have any environmental impact assessment here. That's really one of the causes that makes this dam controversial. Bu projenin planlandığı sonraki aşamalarda, 30 yılı aşkın aşamalarda çevre bilinci Türkiye'de hemen hemen hiç gelişmemişti. Dünyada da zaten az gelişmişti. Bu proje sadece mühendislik verilerine, hesaplarına göre planlanıp projelendirilen bir projedir. Yani asla ne kültürel mirası, ne suyu, ne su iklim dengesini, ne iç su canlılarını gözetmeden planlanmış bir projedir. Muhaj Janot é advogado em Istambul e por décadas vem lutando contra o projeto da barragem de Liso. Şimdi burası şuraya kadar tamamen Hasankeyf'tir. Enquanto cidadão turco, ele apelou ao gabinete do primeiro-ministro pedindo o deslocamento da barragem para outro lugar, com a intenção de salvar Hasankeyf. Quando a tentativa falhou, ele processou o governo. Hasankeyf bütün kültür değerleriyle birlikte yok olacaktır. O yetmiyor. Dicle Uygarlık Havzası'ndaki bütün tarihsel yerleşmeler su altında kalacaktır. Muhaj não está sozinho em sua jornada. Uma ação da justiça foi enviada ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e ainda existem muitas outras na Turquia. Em janeiro de 2013, o Conselho de Estado da Turquia concluiu que o governo não cumpriu com suas obrigações de conduzir um estudo de impacto ambiental e que a construção deveria ser interrompida. Apesar da decisão do tribunal, o governo está pressionando para continuar a construção da barragem. O primeiro-ministro Erdogan, da Turquia, prometeu que a barragem será construída até 2015. Türkiye sadece suyu görüyor ve suyu yağmalatıyor. Şimdi de o moda başladı. Suyu ona buna yağmalatıyor. Dereleri, çayları, ırmakları ona buna yağmalıyoruz. Belo Monte, no Brasil, também não é alheio à controvérsia legal. Tribunal Regional Federal chegou a ordenar a suspensão da construção da barragem em 2012 por não ter consultado adequadamente as comunidades indígenas afetadas, como é determinado pela lei brasileira. Isso durou pouco.
apenas alguns dias depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu unilateralmente a decisão. People who are running this program have just systematically cocked a snoot at all the constitutional and legal requirements to consult with the people in the areas that the dams are going to affect. They don't give, if you pardon the expression, a damn. Hoje existem mais de 15 processos contra Belo Monte, alegando inúmeras violações. Mesmo assim, a presidente Dilma Rousseff afirma que a construção da barragem vai continuar. Então é um governo totalmente autoritário e que quer, com esse projeto do PAC, devastar, exterminar, destruir a Amazônia e seus povos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E este momento aqui demonstra a nossa espiritualidade, a nossa força, que juntos, que unidos nós poderemos vencer essa batalha. É uma luta desigual, eu sempre tenho dito isso, mas nós, Juruna, nós estamos firmes, parentes, para lutar, para brigar contra todo esse processo injusto, todo esse projeto de destruição e morte, que é a morte do rio, a morte das populações indígenas. Não, não, não! Belo Monte não! O Xingu é nosso e não abrimos mão! Uma semana antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, na distante vila paraense de Santo Antônio, a última cidade a ser fechada e evacuada para abrir caminho a Belo Monte, membros da comunidade local, grupos indígenas e cidadãos de todo o mundo se uniram para expressar a sua revolta e seu apoio àqueles que têm suas vidas em jogo. A morte das florestas é o fim da nossa vida e a morte do Xingu também. É o fim da vida de todos. Xingu mais 23 foi um encontro realizado para simbolizar um marco histórico e chamar a atenção do mundo para os crimes que estão sendo cometidos no coração da Amazônia. 23 anos atrás, o projeto de Belo Monte foi engavetado por causa da forte oposição à ideia naquela época. Hoje, apesar do projeto ter sido ressuscitado e o rio Xingu estar parcialmente bloqueado, os participantes do Xingu mais 23 acreditam ter o dever de tentar paralisá-lo novamente. Isso é uma afronta contra o ser humano, é uma afronta contra a natureza. E tudo que acontece na natureza, o povo vai responder. Mudanças climáticas, por exemplo, não escolhe a porta onde bate. Ela vai bater em todas as portas. E quem sofre mais, com certeza, são os povos menos favorecidos e quem está mais próximo do empreendimento. To come here, we flew 2 days, so Turkey is very, very far. Dentre a delegação internacional estavam presentes 2 pessoas provenientes de uma nação que tem muito em comum com essa luta. We came here to Amazonia because we share the same hope and we struggle the same problem, the big dam problem with Amazonia. Amazon and Mesopotamia. This banner. Amazônia, Mesopotâmia, o mesmo rosto, o mesmo ser vivo, né? We should fight together for our common enemy, for monster dams. We should be together because they are together. I know the dam builders are working all around the world, here in India, in Africa, in Indonesia, in Turkey, in Europe. They are everywhere and they are united. But we are apart for the moment. I think we have to unite as well, like the rivers, not like the dam builders. I think Xingu River should not be lost, because if you lose the Xingu River, we lose the Tigris River in Turkey. No dia seguinte, membros da comunidade afetada pela barragem, grupos indígenas, delegações internacionais e convidados participantes do Xingu mais 23
marcharam pacificamente para a área onde as obras de Belo Monte já enforcam parte do rio Xingu. O objetivo era ver o rio fluindo novamente, mas apenas o esforço em conjunto, unido e constante, poderia interromper meses de trabalho de máquinas pesadas, assim como anos de mentiras e de conduta ilegal do governo. We see dozens of indigenous people, riverine people from the city of Altamira, people from the city of Sao Paulo, from different urban communities around Brazil, people from Turkey, from the United States, from Israel, from France, all gathered today to send a message to the Brazilian government and to the world that this is not the way forward for humanity. Vai cair! Vai cair! Belo Monte vai cair! Viva a nossa luta! Após um dia inteiro de intenso trabalho debaixo do sol quente da Amazônia, o rio Xingu, depois de meses de obstrução, voltou a fluir. E apesar de o ato ter sido simbólico e não impedir a barragem definitivamente, ele teve grande sucesso ao enviar uma mensagem bastante clara. Se apenas um pequeno, porém determinado grupo de pessoas pode realizar isso em um só dia, imagine o que o mundo unido poderia fazer amanhã. Força do povo unido, consciente, é capaz de realizar um milagre desse. A liberdade do nosso rio Xingu. Ah, maravilha. Podemos rezar mais novo e agradecer. Nós temos que nos unir. Definitivamente, essa é a palavra: união, resistência e continuar na luta. Porque o povo tem que entender que o poder é do povo. Nós entregamos o governo. O governo, portanto, é nosso empregado. Nós mandamos no país. Nós temos direito de exigir que sejam cumpridos os nossos quereres, que a nossa Amazônia seja preservada, que os direitos sejam respeitados. Como é que pode ser limpa um empreendimento que provoca degredo, que provoca fim de relações de compadrio, fim de relações de amizade, desestrutura culturalmente um grupo? Considerar isso uma energia limpa é considerar o meio ambiente absolutamente dissociado das pessoas. Yani koruma bilincinin internasyonel düzeyde gelişmesi, kenetlenmesi gerekiyor. Başka türlü olmaz. Yani ya insanlık el ele birlikte bütün coğrafyalarını kurtaracak, ya bana ne ötekinden diyecek, sonra kendisi de yok olur. Durum.